Olá meninos, tudo bem? Estamos aqui de novo, semana 3 do PET 1. Vamos estudar mais um pouco, né? Beleza. Olha, antes de mais nada, qualquer dúvida, entre em contato comigo, nunca se esqueça disso. Outra coisa, as atividades são feitas pelo Classroom, Conexão Escola. A gente fala Classroom porque é o programa que está dentro do Conexão Escola. Se você ainda não entrou, procure ajuda, procure se informar para você acessar esse Conexão Escola, tá bom? Porque é através dele que a gente passa todas as informações. Correção, muito importante. Eu estava esquecendo de falar isso. Correção. As correções eu estou fazendo individualmente e estou postando dentro do Conexão Escola. Então, você acessa lá, entra na matemática, olha lá, PET 1, semana 1. Clica lá, acha a sua atividade. Clicou, vai ter uma mensagem lá para você da minha correção. Todas as atividades que eu recebo, eu corrijo. Eu não deixo de corrigir individualmente. Então, eu vou postar lá para você assim, ó, correção, PET 1, semana 1. Aí, eu vou colocar as questões que você errou, tá? É automático. Todas as questões que você errou, eu vou botar ali. Se você não errou nada, eu vou colocar para você. Você não errou nenhuma questão. Muito bem, parabéns, tá bom? Mas todas as questões são respondidas e todas elas eu vou responder só pelo Conexão Escola. Fechou? Então tá. Vamos aqui então. 7º ano, vamos diminuir eu, porque agora eu não sou mais importante. Fiquei jogada pro escanteio e vamos falar de números. Fração. O significado, parte, todo, quociente, equivalência, comparação, adição e subtração, cálculo de fração de um número natural, adição e subtração de frações. Muito bom. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar de fração sem falar de decimal. Não tem jeito, temos que falar. Então, caro estudante, essa semana, o que está sendo diferente do que eu já vi até agora? Eu estava falando de fração, então eu continuo na fração? Continuo na fração, tá? Você aprendeu somar e subtrair. Ótimo. Lembrou, não aprendeu, lembrou, recapitulou. Aqui nós vamos recapitular de novo, ó, recapitulando. Um número racional pode ser representado de duas maneiras, ou fração ou decimal. Essas duas formas podem representar o mesmo valor. Como, por exemplo, se eu tenho 0,5, se eu falei 0,5, é porque eu tenho número decimal. Deixa eu conectar aqui a bateria, senão a gente fica sem conversar. Se eu falando de números com vírgula, eu estou falando de número decimal. Se eu estou falando de 1 sobre 2, isso aqui é na forma de fração, onde eu tenho numerador e denominador. Podemos também transformar os números de uma representação para outra. Vamos ver? Primeiro eu vou transformar fração para número decimal. Eu vou pegar o número que está com o numerador e denominador e transformar em número com vírgula. Basta dividir. Olha esse exemplo aqui. 3 sobre 5. Se eu escrevo 3 sobre 5, se eu dividir 3 dividido por 5, vai dar 0,6. Então, a resposta é 0,6. Então é só pegar, por exemplo, se eu quiser aqui saber 4 sobre 3. 4 sobre 3 é uma fração. 4 sobre 3 é uma fração. Como é que eu faço? Você vai pegar o 4 e vai dividir por 3. Como é que é essa divisão? Aí você vai... Travou. Opa. 4 sobre 3. Se você dividir, vai dar 1. Aqui não tem jeito de eu fazer, eu não tenho o quadro de louça. Vai dar 1,33333, porque vai ficar 10, aí sobra 1, vai dar 3333. Vai dar uma dízima. Então, eu transformei uma fração em decimal simplesmente dividindo o numerador pelo denominador. Tranquilão. Beleza. Vamos continuar. De decimal finito. Por que finito? Porque não é dízima, tá? Quando eu falo de dízima, é vários números. Não, esse aqui é um número decimal, é 0,5, 0,3, 7,4. É número fixo, tá? Escrever números sem a vírgula com numerador e denominador será formado pela junção do número 1 com o número de zeros proporcionais ao número de casas decimais, parte não inteira, que o número tiver.
Como assim? Vamos por exemplo, vocês vão entender. 0,2, número decimal. Eu vou escrever esse número 0,2 sem a vírgula. 2. Apago a vírgula, fica 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2. Beleza. 2. Passo o traço da fração, coloco o número 1. Sempre vou colocar o número 1? Vai. Sempre coloco o número 1. Quantos zeros do lado do 1 eu vou pôr? Depende da casa decimal. Quantas casas decimais tem no 0,2? Quantos números tem após a vírgula? Só o 2. Então, você vai ter só um zero. Então, como fica a sua fração? 2 sobre 10. Por que aqui está 1/5? Porque ele simplificou. O que é simplificar? Dividir em cima, dividir embaixo pelo mesmo número, que vai virar 1/5. Próximo exemplo. 1,25. Qual que é esse número sem a vírgula? 1,25. Sem a vírgula fica 125. Então, tá aqui, ó. Ele pôs 125. Aí, ele pôs o traço e colocou embaixo assim, ó. 100. Por que 100 não era 10? 10 é porque tem um número após a vírgula. Aqui já tem dois números. Tem o 2 e tem o 5. Então, eu tenho duas casas decimais. Então, por isso que ele colocou 2 0. Tá? Aí, simplificando isso, dividindo 125 por 100, vai ficar 25 sobre 20, divide por 5 de novo, 25 dividido por 5, 5, 20 dividido por 5, 4. Então, essa fração é 5 quartos. Todas elas devem simplificar? Sim. Desde o quinto ano, você sabe que você tem que simplificar todas essas frações. Operações com números decimais. Então, vamos lá. De forma resolvida, as operações com números decimais possuem regras que estão no quadro abaixo. Somar e subtrair é tranquilão. Basta colocar vírgula debaixo de vírgula. 3,12 mais 5,5. Acrescenta o zero e soma vírgula debaixo de vírgula. Tá? Não podemos esquecer? Não, não pode. Se você esquecer e mudar a vírgula, o seu resultado vai ficar errado. Tá ok? 13,6 menos 8,95. O 6 acrescentou o zero, olha lá o zero, para poder ficar igual de casas decimais. Aí você faz a subtração e acha 4,65, vírgula debaixo de vírgula debaixo de vírgula. Tranquilão? Multiplicação. Multiplicamos os números normalmente, como se não existisse a vírgula, sem alinhar as vírgulas debaixo de vírgula. No resultado, contamos as casas decimais de cada um dos seus números e somamos. O resultado da multiplicação deve ter este número de casas decimais. Como assim? Olha só. Se eu vou multiplicar 4,15 vezes 6,2, ele fez a multiplicação de 4,5 vezes 6,2, não pôs vírgula debaixo de vírgula, a multiplicação não há necessidade. 810, pulou uma casa, 2,490, somou, deu 25,710. Beleza. Aí ele veio cá e somou as casas. 4,15. Quantos números tem após a vírgula? 1. E o 5? 2. 6,2. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 1. Então, o seu resultado tem que ter 3 casas decimais. É a soma dessas casas decimais. Aí o resultado deu 25.710. Então, vai ficar 25,710. Esse zero perde o valor, tá? Então, vai ficar 25,71. Deu para entender? Quer um outro exemplo? Vou pôr outro exemplo aqui para vocês. Se você multiplicar 2,5, vamos fazer aqui, 2,5 vezes 3. Vezes 3. Vamos ver quanto que dá? Você vai multiplicar 25 vezes 3. 25 vezes 3 é 75. 25 vezes 3, 75. Beleza. Esse 75 tem que ter casa decimal, porque trata-se de multiplicação com casas decimais. Então, vamos contar quantas casas decimais tem depois da vírgula aqui? Só o 5, só esse aqui. Então, uma casa. Quantas casas decimais tem o 3? Quantos números tem depois da vírgula no 3? Nenhum, não tem nem vírgula. Então, o seu resultado tem que ter uma casa decimal. Fica apenas o número 5. Entendeu ou não?
Tia, e se eu tivesse, ó, que teve uma mãezinha que pirou com isso aqui? Ó, vai dar um número grande. Vou fazer até aqui para você, já como resposta, não vou fazer a multiplicação. Dá 3.015. Eu multipliquei 201, não há necessidade de colocar vírgula. Você multiplica por 15, não há necessidade de pôr vírgula. Resultado deu 3.015. 3.015, beleza. Agora vamos ver quantas casas decimais tem? Vamos. Aqui depois do 2 tem quantas casas decimais? 2, beleza. Aqui no 5 tem quantas casas decimais? 1. Então 2 mais 1, 3. Então sua resposta tem que ter 3 casas decimais. Seu resultado é 3,015. Fechou? Beleza. Divisão. Inicialmente, temos que igualar os números de casas decimais dos números acrescentando zeros e retiramos as vírgulas, depois dividimos normalmente. Olha, tá bem pequeno aqui, mas você vai entender. Acompanhe comigo. 6,8, uma casa decimal. 1,25, duas casas decimais. Ele tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Então, esse que tem uma casa, tem que aparecer outra, não tem? Aí você vai colocar o zero. Você vai vir aqui, depois do 8, e colocar um zero. Aqui, ele aqui, ó. Viu? Então, ficou 6,80 dividido por 1,25. Tá igual? Tá. Segundo passo, tira a vírgula. Então, eu vou dividir 680 dividido por 125. Feita a divisão, o resultado deu 5,44. Pronto. Esse é o seu resultado. Tranquilo? Beleza. Atividade. Faça as transformações e representação dos números pedidos. Transforma as frações em números decimais. Eu vou colocar separado para você lá no formulário, tá? Então, 4,5 divide 4 por 5. Aí vai dar 0,8. Eu já tirei a resposta, é só copiar agora. Presta atenção. B. Transforme os números decimais abaixo em frações, simplificando sempre que possível. Não esqueça da simplificação. Tem que simplificar sempre. Então, como que eu vou fazer 3,51 em fração? Tira a vírgula. 3,51 se torna 351. Passo o traço, ponho um 1 embaixo. Quantos zeros vai ter do lado desse 1? 2. Por quê? Porque o 3,51 tem duas casas decimais. Então, vai ficar 351 sobre 100. Pronto, te respondi de novo. Anota aí, esquece não. 2. Abaixo estão listados diversos números racionais. Ordene-os de forma crescente e depois os posicione na reta numérica. Aqui tá assim, ó. Diversos. Aí você pensa que é uma lista de uns 10. Não, é só 3. Só 3 números, rapidinho você faz isso aí. O que significa forma crescente? Do menor para o... Depois, posiciona a reta numérica abaixo. Então, você vai colocar lá, ó, do 0 até o 4, até o infinito, tá? Beleza. 3. Ana Cristina possui uma padaria e no seu balanço de vendas diário, ela teve uma venda conforme tabela abaixo. Então, olha só. Multiplicação. Você vai multiplicar 152 por 0,50. Como é que eu faço multiplicação mesmo? Multiplica sem contar com a vírgula, esquece a vírgula. Depois, o seu resultado tem que ter a mesma quantidade de casas decimais dos números. Como assim? Esse primeiro aqui, quantas casas decimais tem no primeiro? Nenhuma. Quantas casas decimais tem no segundo? 2. Então, seu resultado tem que ter 2 casas decimais. Beleza? É isso aí em todos. Tranquilo. Não esqueça isso aqui, ó. Ana, ajude Ana no seu balanço e calcule os preços totais de vendas e o valor de venda total nesse dia. Então, ó, total nesse dia. Aqui, ó, tem que ter um resultado aqui, tá? Total aqui, soma isso aqui e põe o resultado aqui. Tranquilo. 4. Esse aqui é um probleminha que eu quero que vocês leiam com atenção.
ele gosta, esse pet tá vindo assim, com uns problemas para fazer vocês pensar um pouquinho. Eu acho isso muito bacana. Esse IMC, você não tem obrigação de saber o que é isso, mas ele tá te falando. É o peso dividido por altura ao quadrado. Mas aí aqui na frente ele tá falando assim, ó, sabendo essas informações, o índice IMC e a situação de um professor de matemática que tem 1,82 metros e pesa 79 quilos, 79,82 quilos, ele é sobrepeso normal, obesidade mórbida ou sobrepeso severo. Aqui, ó, de acordo com isso aqui. Então, pelo IMC dele, você vai ver isso. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar o peso. Qual que é o peso dele? 79,82. Qual que é a altura dele? A altura dele é isso aqui. Ao quadrado, o que significa? Preocupa não, você não tem que saber disso agora não. Você vai pegar isso aí e vai multiplicar 1,82 vezes 1,82. Então, peraí. Ó, aqui você vai fazer assim, ó. O IMC dele vai ser... Qual que é o peso dele? 79. 79,82. Beleza? Aí, embaixo, a altura é 1,82. Aí você vai pegar 1,82 vezes 1,82. Vai multiplicar 2 vezes, tá? E resolve essa multiplicação e depois você vai dividir. O de cima divide pelo baixo. Ai, é difícil? É só um pouquinho trabalhoso, tá? Só isso. Galerinha, não tem dificuldade não, eu expliquei muito detalhado dessa vez, hein? Porque eu tô gostando de ver, tá todo mundo gostando dos vídeos, tá assistindo, tá aprendendo. Então vamos continuar assistindo e aprendendo. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição. Nunca esqueça disso. Beijo!